Nesse slide nós apresentamos uma tabela com todas as áreas, com os critérios de rateio na parte superior e na parte de baixo as despesas, tendo aí na coluna total o valor da despesa paga pela empresa para cada um desses itens. Com base naqueles critérios de rateio que nós apresentamos nos slides anteriores, será encontrado o valor de rateio. Por enquanto, nessa tabela, constam apenas despesas diretas, despesas específicas de cada área. Por exemplo, o valor de 15 mil de despesa com pessoal não é um valor que veio por rateio, é o valor das despesas de pessoal dessa área. E assim para todos os outros valores que já constam aqui. Eles são despesas ou custos diretos, não envolve rateio. No próximo slide, nós aplicaremos o rateio com base naqueles cálculos que já foi demonstrado. Na parte de cima constam 6 critérios de rateio e na parte inferior as despesas indiretas, ou seja, aquelas que foram rateadas. Além das despesas que nós comentamos no slide anterior, que são despesas específicas de cada área. Para facilitar o entendimento de vocês, foi marcado, por exemplo, em amarelo, o total de área em metros quadrados, 6.000 metros, e o valor de área de cada de um dos departamentos que ocupam. Na parte de baixo, onde estão as despesas de aluguel, conservação e limpeza, imposto predial e seguro de prédio, essas informações que estão em amarelo para cada departamento foram obtidas por rateio. Aquele rateio que nós já demonstramos em algum dos slides anteriores. Perfeito? Em cor de abóbora está aí número de funcionários, tem um total de 130 e depois a quantidade de funcionários de cada área. E foi utilizado esse critério para as despesas de comunicações. O valor de 4.000 foi rateado, conforme podemos ver em cada uma das colunas, posteriormente para cada departamento. Em cinza esverdeado está a potência instalada. Nós usamos esse critério de rateio para distribuir a despesa de energia, conforme podemos ver logo na parte de baixo. R$20.000 rateado em função dos consumos pela regra do rateio. Em cor de rosa nós temos aí estimativa de manutenção. Semelhantemente ao que já foi explicado, lá embaixo na despesa de manutenção de 15.000, seguindo os critérios de rateio, aparecem os valores que foram alocados para cada uma das áreas. A mesma coisa também com relação a isso que está marcado em azul para o ativo imobilizado. O seguro relativo aos imobilizados foi rateado considerando essas informações. Nesse quadro já estão todas as despesas e custos, tanto aquelas que são indiretas, rateadas, quanto as diretas. E ao final aí dessa tabela, os totais de custos e despesas de cada departamento. Esses valores, eles precisam agora ser rateados para as áreas específicas de produção. Isso nós veremos no próximo slide, ok? Agora que nós temos o valor de custo total de cada uma das áreas, nós precisamos levar os custos por critérios de rateio de cada uma dessas áreas para as áreas específicas de produção. Por exemplo, nós temos um total geral de despesa de administração de produção de R$ 24.143. Esse valor foi rateado para as áreas que estão marcadas também em marrom. Foi rateado para manutenção, para garantia da qualidade, para extrusão, para impressão e para acabamento. Logo em seguida, nós já temos como puxar o total da área de manutenção. A área de manutenção, que tinha um valor de 30.880, acrescido de 2.489, que veio do rateio da área de administração de produção, passou a ter um total de R$ 33.369. Só que a área de manutenção não é uma área de produção. Esse valor também é levado para rateio. E o que é considerado nessa outra fase? Os valores são distribuídos
e passam a compor os saldos das áreas de garantia de qualidade, extrusão, impressão e acabamento, conforme nós podemos ver. Então, depois do rateio dos gastos de manutenção, a área de garantia da qualidade, que tinha R$ 16.394, mais R$ 747 recebido do rateio da outra área, mais R$ 3.337 da outra área, passou a ter um total de R$ 20.477. A área de garantia da qualidade também não é uma área de produção. Portanto, esse valor de R$ 20.477 também será levado por rateio para as áreas fins de produção, que são extrusão, impressão e acabamento. Depois desse rateio, a área de extrusão passou a ter um custo total de R$ 107.231. A área de impressão passou a ter um custo de R$ 108.580 e a área de acabamento de R$ 118.563. Não participou de critério de rateio para fins de alocar custos na produção, a área de administração e a área comercial. Essas duas áreas elas serão consideradas como despesa e não vão compor o valor de custo dos produtos. No próximo slide eu vou explicar em detalhe como que foi feito o critério dos valores das áreas que não são de produção para as demais áreas até chegar nas áreas de produção. Perfeito? Retomando a explicação em relação ao rateio dos custos totais das áreas, por exemplo, a área de administração de produção, que tem uma despesa total de R$ 24.143, utilizou como critério de rateio o número de empregados das áreas de manutenção, de garantia da qualidade, de extrusão, de impressão e de acabamento. Essas áreas possuem 97 empregados, o total delas. Então, para que se chegasse num rateio de R$ 2.489 para de manutenção, o que foi feito foi dividido 10 empregados pelo total de 97 empregados, que é o total dessas áreas. O valor encontrado multiplicado por R$ 24.143. O mesmo foi feito para cada uma das outras áreas de garantia, de extrusão, impressão e acabamento. Então, dessa forma que foi feito. Com relação ao custo total da área de manutenção, que é de R$ 33.369, o critério de rateio foi o seguinte: foi considerada a estimativa de manutenção para cada uma das áreas. E esse valor encontrado pela divisão da estimativa da manutenção para a área pelo total de manutenção, multiplicado pelo valor previsto de custo de manutenção, nós conseguimos encontrar os valores aí em garantia de qualidade, R$ 3.337, de extrusão R$ 10.011, de impressão R$ 6.674 e de acabamento R$ 3.347. Então foi considerado apenas as informações relativas a 4 áreas, em função das estimativas de manutenção. Depois, nós temos o total geral da área de garantia da qualidade, que passou a ser de 20.477. E como já foi dito, ela também não é uma área fim, então esse valor precisa ser rateado para as 3 áreas de produção. E também foi utilizado uma estimativa de custo de manutenção para cada uma das áreas. Essa estimativa dividido pelo custo total previsto, multiplicado aí por esse valor de custo total, se chegou ao custo rateado para extrusão R$ 8.191, impressão R$ 6.143 e acabamento também o mesmo valor. Então foi por critério de estimativa de quanto que se gastaria de manutenção em cada uma das áreas. Depois de feito tudo isso, nós já conseguimos encontrar o custo total de cada uma das 3 áreas de impressão. Qual foi o próximo passo? A empresa tinha informado para os consultores a quantidade total de
capacidade produtiva de cada uma das áreas em horas. Então, a área de extrusão, a capacidade total 3.200 horas. Se nós pegarmos o valor de R$ 107.231, dividirmos por 3.200 horas, nós vamos chegar a um custo hora de R$ 33,51. A mesma coisa com a área de impressão, a mesma coisa com a área de acabamento. Nós concluímos que o custo hora da área de extrusão é R$ 33,51. O custo hora de impressão, R$ 67,86. E o custo hora da área de acabamento, R$ 30,88. Essas informações não consideram a ociosidade, porque trabalhando ou não trabalhando, o custo é o mesmo. Então, por exemplo, em extrusão, a capacidade é de 3.200 horas, mas a empresa só trabalhou 2.400. Então, ela tem uma capacidade produtiva de 75% utilizada. O resto é ociosidade. E a ociosidade, como a gente percebe, ela não está reduzindo o custo, muito pelo contrário, ela está fazendo parte do custo. Ok? Como podemos ver, as áreas de administração e comercial não foram consideradas nos rateios e vão compor as despesas na montagem da DRE, demonstração do resultado do exercício. Além da informação relativa ao custo total das 3 áreas de produção, o exercício mostra o total de horas instalada na empresa em sua capacidade total produtiva. A empresa tem certa ociosidade, e essa ociosidade, que é obtida subtraindo-se da capacidade total as horas trabalhadas. No final, ao dividirmos o custo de cada área pela capacidade em horas total, temos o custo de cada hora em cada área. Perfeito? Com essas informações, nós podemos depois calcular o resultado da empresa, montando uma DRE, e é o que faremos logo a seguir.